Do Filho, do Espírito Santo, a paz do Senhor, amor de Maria, sou missionário e profeta, sou católico, apostólico, romano, estou aqui para proclamar, para anunciar a fé católica, porque muitas seitas, os protestantes, falam muita mentira sobre a igreja católica, sobre a Nossa Senhora, fala que os católicos se curvam diante de uma imagem, se prostra para adorar, adora imagem, adora ídolos, isso que o protestantismo prega, que nós católicos adoramos imagem, adoramos ídolos, prostramos diante de uma imagem. Eu quero provar para vocês, meu irmão, na palavra, que isso é mentira, é especulação dos protestantes. Prega a mentira contra a igreja católica, quer calar a igreja católica. Esses são o propósito dele, falando essas mentiras, que nós prostramos de uma imagem para adorar, que nós católicos adoramos imagem. Eles falam isso. Vou provar para você na escritura, nós católicos não adoramos imagem, veneramos as imagens sagradas. É diferente de adorar, meu irmão. Abre comigo em 1 Crônica 21, 16. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra com uma espada desembainhada em sua mão dirigida contra Jerusalém. Então Davi, ancião, coberto de saco, prostou-se com o rosto por terra. Davi, o ancião, prostou-se diante de um anjo. Prostou-se diante daquele anjo. Espera aí, os evangélicos falam que nós não devemos prostrar diante de imagem, diante de anjo, nada. Por que Davi, o ancião, prostou-se diante daquela imagem? Vamos aqui, meu irmão, em Números 22, capítulo 31, vai dizer, ó. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, inclinou-se e prostou-se com a face por terra. Prostou-se diante do anjo, não para adorar, sim para venerar como uma autoridade, como anjos são mensageiros de Deus. Eles se prostraram não para adorar, para venerar como forma de respeito. Se fosse para adorar, meu querido, meus amados irmãos, seria repreendido pelos anjos. Coríntios, capítulo 10, versículo 25 e 26, vai falar aqui, ó. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo, levanta-te, também eu sou um homem. Quer dizer o que? Cornélio se prostrou diante de Pedro para adorar Pedro, não para venerar, como lá Davi, o ancião, prostou-se, Balaão se prostrou diante de anjo. Cornélio se prostrou para adorar. Se for para adorar, a Bíblia condena, Deus condena. Para venerar não, meu irmão. Vocês estão distorcendo essa palavra, falando mentira. Quem é o pai da mentira? É o Satanás. Ele é o pai da mentira. Vou provar mais aqui, meu irmão. Atos dos Apóstolos ainda, 16. Continua aí, 16. 29, versículo. Então o carcereiro pediu luz e entrou e lançou os tremos aos pés de Paulo e Silas e não foi repreendido. Por que não foi repreendido? Porque não adorou. Venerou como forma de respeito, como autoridade de um homem de Deus. Nós católicos não adoramos mais, nós se prostramos para venerar, como aqui venerou. Nós prostramos diante do Padre para venerar, não para adorar. Não, meu irmão. Nós fazemos como Davi fez e o ancião Balaão fez. Em Apocalipse vai dizer, meu irmão, Apocalipse, olá, o Espírito Santo desce, eu tenho que falar a verdade. 19, 10, João. Conhece o João? Conhece? Teve a profecia do Apocalipse, João 10, 19, capítulo 10, prostou-se-me aos pés para adorar, mas ele me diz, não faça isso, eu sou um servo como tu e teu irmão, possuidores do testemunho de Jesus, adorar a Deus, porque é o Espírito profético, não é outro testemunho de Jesus. Prostou-se, João, prostou-se, o apóstolo João, prostou-se diante do anjo, para adorar e foi repreendido, meu querido, meus amados irmãos. Se tivesse feito como Davi, como Balaão, como carcereiro aqui, fez como Cornélio, adorou, queria adorar, queria colocar Deus diante. Nós católicos
Apostólica Romana, não colocamos a imagem de Nossa Senhora acima de Deus, não, meu irmão, nem anjo, nem santo, São Miguel, Santo Agostinho, Santo Antônio, São João Batista, não, meus queridos, não. Não, 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 não. Nós adoramos somente a Deus. Deus dá prova exato na Bíblia o que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer. Eles adoraram lá em Moisés, foi um bezerro, meu irmão. Imagem, ídolos, é diferente, meu irmão, é diferente. Deus ordenou Moisés que fizesse aquela serpente pendurada, para as pessoas que olhassem para aquela serpente seria curado, não para orar, para olhar, para adorar, para venerar, assim seria curado. Para com essa hipocrisia, falar que nós católicos adoramos imagem, é mentira. Ensina errado, a própria igreja católica não ensina, o catecismo da igreja não ensina, a doutrina católica não ensina, meu irmão. Não prega contra a igreja, não seja um Saulo da vida, criticando a igreja católica. Vocês protestantes, vocês são muito mal agradecidos, tá cuspindo no prato que comeu, porque essa Bíblia aqui que vocês têm na sua mão, não caiu do céu, foram os mártires, os apóstolos, os padres. Foi liberada essa Bíblia através deles, pelas lutas deles, pela perseverança deles, e vocês disseram a Bíblia ao seu agrado. Vocês estão comendo no prato que comeu. Martinho Lutero viveu na igreja católica, se rebelou, se revoltou contra a doutrina, contra a igreja católica, porque ele foi fraco, se desviou, deixou Satanás falar no ouvido dele. Mas mesmo assim, ele acreditava nas imagens. Quando ele fundou a sua igreja, ele não tirou a imagem, foi o Calvino, tirou as imagens, tirou tudo. Por quê, meu irmão? Porque simboliza o quê? Persegue a Maria por quê? Satanás está perseguindo a mulher por quê? Ô Laria lá, Gênesis 3,15 e Apocalipse 12, ô Laria lá, 12. Fala pra você falar que eu não tô mentindo. Ô Laria, 12 e 17, ó. Esse então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, ao que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Satanás se revoltou contra a mulher, contra a descendência da mulher, aquela que dá testemunho vivo da igreja que Cristo que edificou. Não foi o homem, Martinho Lutero foi um homem. A igreja dele veio do homem. Cristo edificou a igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Não foi Martinho Lutero, não foi, meu irmão. Não foi Calvino. Foi o próprio Cristo, meu irmão. Vocês estão indo contra a igreja de Cristo. A igreja católica apostólica romana. Queira ou não queira, a igreja católica, a única igreja apostólica romana. Vocês têm inveja da igreja católica porque vocês queriam ser reconhecidos como a igreja verdadeira de Cristo, que não é. A própria Bíblia diz, em Coríntios 1:10, a desunião. Ô Laria, Deus construiu primeiramente os apóstolos. 12, Coríntios 12, 25, medita na sua palavra. Aí Deus primeiramente construiu os apóstolos, depois os profetas. Ô meu irmão, não queira ser um apóstolo, não queira ser, meu irmão. Você não tem esse grau, você não tem essa autoridade, só Cristo deu essa autoridade para os apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? O sucessor de Pedro, o Papa Francisco, o sucessor dos apóstolos, os padres, os mártires. Não é Martinho Lutero não, meu querido. Não é Calvino não. Não é o pastor da sua igreja não, meu querido. Que prega contra a igreja que Cristo edificou. Falando essas baboseiras aí, ó. Por que Davi prostou? Por que Balaão prostou? Por que Cornélio prostou diante de Pedro, foi repreendido? João foi repreendido? O carcereiro não foi repreendido diante de Paulo e Sila? Ô meu irmão, para com essa putaria. Para com essa hipocrisia, essa mentira, essa calúnia contra a igreja de Cristo. Satanás persegue a igreja de Cristo. Se você estiver perseguindo a igreja que Cristo fundou, meu irmão, você é mais um Saulo. Saulo perseguia, Saulo era um homem religioso, formado por Gamaliel. Perseguia a igreja de Cristo. Dá para tirar aí, meu irmão. Perseguiu a igreja de Cristo, assim que Cristo apareceu, Saulo, por que tu me persegue? Por que tu me persegue? Sou o Cristo. Aí ele reconheceu a verdadeira de Cristo, a igreja que foi constituída pelos apóstolos, pelos mártires, meu irmão. Para de falar essa hipocrisia, essa besteira, essa mentira contra a igreja católica, que nós católicos adoramos imagem, é mentira. Você que é católico, toma cuidado com quem você fala, com quem você escuta. Esse dia eu fui pregar para o irmãozinho, que Deus me usou, um irmãozinho protestante, meu irmão, ele me deu nota 5.
É o Espírito Santo agiu em você sim, nota 5. Só faltou uma coisa. Larga as imagens, larga esses ídolos. Ele falou isso, meu irmão. Quem falou para você que nós adoramos imagem? Você na palavra, ele começou a distorcer toda a palavra, meu irmão. Não foge do foco. A palavra de Deus está mostrando. Não seja mais um a criticar o que você não sabe. Eu desafio você que é protestante, que é evangélico, qualquer denominação, qualquer religião evangélica. Estuda a raiz fundo. Desde o comecinho, quem Cristo edificou, fundou a igreja, a sucessão apostólica, para você criticar Maria, criticar a igreja que Cristo edificou. Nem foi um homem, foi Cristo que edificou, Cristo. Agora você vem falar para nós que vocês é a verdadeira igreja de Cristo, que nós pregamos ídolos, deuses de barro que vocês falam, meu irmão, imagem, nós não adoramos, meu irmão. É uma representação. É diferente adorar, venerar. Sabemos que adorar é um ato, um gesto, venerar não, meu irmão. Ô Laria lá, bala de súria lá, cântera lá. Eu estou pouco me lixando se você vai gostar ou não vai gostar, protestante. Vocês são chatos mesmo, vocês são cabeça dura mesmo. Não quer reconhecer a igreja de Cristo. Se revolta, se rebela contra a igreja. Vocês têm que dar graças a Deus. Tudo que vocês aprenderam é graças a Deus, é a igreja de Cristo, meu irmão. A igreja católica, queira ou não queira, se você reconhece ou não, você sabe, você conheceu a Bíblia, graças à igreja católica, a Bíblia foi lançada por causa da igreja, por causa dos padres e dos mártires que guardaram a Bíblia, quando queimaram todas a Bíblia e perseguiram a igreja. Graças a eles, você tem essa Bíblia que você carrega no braço, seu mal agradecido, está comendo no prato que, está cuspindo no prato que está comendo. Quem é contra a igreja que Cristo edificou é como Saulo, perseguidor da igreja. Por que vocês perseguem tanto a igreja? Estuda o fundamento dela, meu irmão. A igreja católica não se corrompeu. Quem se corrompe é as pessoas. A igreja é santa, é imaculada, como vai dizer ali em Efésios 5, 25, 27. Vai ler lá, é santa, imaculada, sem corrupção. Quem se corrompe é um ser humano que funda, que edifica denominações, que edifica a igreja como Martinho Lutero, o Calvino e teve muitos outros aí, meu irmão. A igreja católica tem mais de 2000 anos. A igreja protestante surgiu 16 séculos antes, meu irmão. Que igreja que Cristo estava falando? A palavra de Deus não é contraditória não, meu irmão. Que igreja que Cristo está falando é de vocês, que surgiu hoje. Tem igreja que tem 8 anos e se denomina apóstolo, evangélica apostólica. Ô, meu, Laria, para com isso. Nós católicos não adoramos imagem. O mundo adora imagem, nós católicos não. Nós seguimos a tradição, seguimos as escrituras. Nós veneramos. Queira você ou não, pode falar, pode caluniar, as portas do inferno nunca vai prevalecer a igreja que Cristo edificou. Glória a Deus, irmão, aleluia. Acorda, católicos. Católicos, acorda. Vamos lutar esse combate. Não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra o diabo. O diabo é astuto. O diabo usa a própria palavra de Deus. O Espírito Santo conduziu Jesus Cristo lá no deserto. O Satanás conhece a palavra de trás para frente, de frente para trás, do jeito que você quiser, ele conhece. A cabeça da igreja é Cristo, lá em Colossenses 1, 28, Cristo é a cabeça, meu irmão. Cristo, você seguir essa cabeça, você tem que seguir a igreja que Cristo edificou. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a paz do Senhor, amor de Maria, meu irmão, esteja com você, católico, evangélico, não importa. Cristo morreu por todos nós, pela sua igreja que ele edificou, para nós ser salvos, para nós ser libertados, meu irmão. Para você ser salvo, você tem que conhecer a verdadeira igreja que Cristo edificou. Não fazer por si mesmo, que vai dar na sua cabeça. Você lê um parágrafo, você se graduou um profeta, se graduou um apóstolo, meu irmão. Os protestantismos hoje em dia se gradua ele mesmo, o apóstolo, o papa. Já está fora. A desunião, a palavra diz. A desunião, meu irmão. Como a desunião, Deus vai reinar ali. Glória a Deus, glória a Deus. Se eu ficar falando aqui, eu vou falar amanhã, porque o Espírito Santo quer usar. Xalaria, laria, lá, xúria. Não estou criticando você, evangélico. Estou criticando. Ô, laria, 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 lá. Essas revoltas, essas calúnias contra a igreja que vocês estão falando. Por protestantismo é o próprio diabo, meu irmão. Quero defender essa tese. Cristo edificou uma igreja só, meu irmão.
não foram bilhões de igrejas que tem hoje em dia. Cada dia vai surgindo mais. Cristo não estava falando dessas igrejas, sim, mas a igreja que ele edificou, que teve sucessão apostólica. Pai, Filho, Espírito Santo, que a paz do Senhor, o amor de Maria esteja com você, amor. Glória, glória, glória.